Eu sou Fábio José de Faria, aluno da FAMIG, e agora farei aqui uma análise do livro As Misérias do Processo Penal, de Francisco Carnelucci. A obra As Misérias do Processo Penal, de autoria de Francisco Carnelucci, um dos maiores juristas já conhecido, é muito importante para a compreensão do processo penal e contém ensinamentos muito atuais que merecem ser alvo de estudo. Inicialmente, o autor vem chamando a atenção para o aspecto solene atribuído ao processo penal, que se torna mais visível pela utilização da toga. Segundo Carnelucci, a toga é um símbolo de união. De um lado, temos o juiz exercendo a função jurisdicional, representando o Estado e dizendo o direito daquele que, teoricamente, praticou o ilícito. Do outro lado, temos a figura do Ministério Público, representado pelo promotor, aquele que tem interesse em zelar pela ordem social e bem comum no que se refere ao não cometimento de ilícito. Por fim, ao lado do réu, está aquele que, para o autor, exerce a mais nobre das funções, o advogado, aquele que labuta pelos interesses do réu, que está ao lado do seu protegido, função que tem como escopo trazer igualdade entre o réu e as demais partes do processo, muito embora esta união não pareça ser visível, pois cada um exerce uma função diferente e, teoricamente, buscam atingir interesses diferentes. Porém, para o autor, essa guerra existente entre as partes é salutar para o processo, pois é através da qual se chegará à verdade. Nesse sentido, acusador e defensor estão unidos no esforço que cada um despende para alcançar a justiça, utilizando os argumentos necessários diante da autoridade jurisdicional. No trecho abaixo, o autor chama a atenção para um perigo que o processo corre. A toga, sem dúvida, convida ao recolhimento. Infelizmente, hoje sempre mais sobre esse aspecto. A função judiciária está ameaçada pelos opostos perigos da indiferença ou do clamor. Indiferença pelos processos pequenos, clamor pelos processos célebres. Naqueles, a toga parece um instrumento inútil. Nestes, se assemelha, lamentavelmente, a uma veste teatral. Aqui percebemos a atualidade do pensamento de Carnelucci. Podemos usar como exemplo os casos despendidos por ocasião da Operação Lava Jato, onde há um forte clamor social para a resolução dos casos ali apresentados. Por outro lado, percebemos a indiferença com delitos com menos repercussão. Naqueles, percebe-se um grande esforço para apresentar uma solução para a sociedade com uma velocidade absurda, acelerando os prazos, adotando medidas para que o processo se torne menos moroso. Toda essa indiferença apresenta um risco para a função jurisdicional, função essa que deveria ser desenvolvida de forma isenta de qualquer tipo de interesse, ou seja, não importa se um delito tem maior ou menor repercussão social. A função estatal é solucionar de forma imparcial as demandas que lhe são atribuídas. Diante dessa grande repercussão que ocorre em alguns casos, os julgamentos se tornam
como uma peça teatral. Aqui, o autor evidencia o papel de incivilidade desenvolvido pela mídia. No processo penal, a imprensa deveria, como escopo, a publicidade dos atos e assim possibilitar o controle popular sobre o modo de administrar a justiça. Porém, essa finalidade tem sido fortemente deturpada e a mídia participa dos processos como se fosse juiz, acusador, defensor e a quarta parte, mídia. Isto é extremamente prejudicial para a justiça e ainda mais para a integridade do réu. Muitas vezes, a mídia exerce a função de acusador, fazendo com que a sociedade, antes mesmo da sentença, já considere o acusado como sentenciado. O direito penal tem sido utilizado pela mídia como uma ferramenta única e exclusiva para aliviar o senso de injustiça e impunidade na sociedade. Isso é deveras aviltante. Ao longo da história, presenciamos inúmeros casos em que esse tipo de atividade da imprensa apresentou um risco sério para o próprio Estado democrático de direito e contribuiu para a violação de uma série de princípios constitucionais. Um exemplo muito claro é o do caso da Escola Base, ocorrido em março de 94, onde pessoas foram injustamente acusadas e antes de julgadas e condenadas pelo Estado, já sofriam a condenação decretada pela sociedade sob a influência da mídia. Posteriormente, descobriu-se a inocência dos acusados. Para Carnelucci, o encarcerado é o maior de todos os pobres e sua maior necessidade é a amizade. O advogado seria a pessoa por excelência a desempenhar não apenas o papel de defensor, mas, antes de tudo, precisa ser amigo do réu, precisa proteger os interesses do acusado. Segundo o autor, a pena é a forma que o Estado utiliza para pagar o mal com o mal, e essa pena é a forma que o Estado utiliza para pagar o mal com o mal, e essa medida se torna um tanto quanto inócua, pois não se pode vencer o mal com o mal, da mesma maneira que Jesus disse que um demônio não poderia ordenar que outro demônio deixasse de oprimir uma pessoa. Esse ponto de vista me parece totalmente antagônico ao que se prega na modernidade, inclusive por figuras renomadas no mundo jurídico, passando a ideia de que a única forma de reprimir condutas ilícitas é através do recrudescimento do direito penal, ou seja, há uma forte influência dos meios de comunicação, dos anseios sociais, para que as penas sejam endurecidas, com o escopo de manter por mais tempo os encarcerados nas jaulas. Essa visão é basicamente majoritária e pregada por muitos. Contudo, esse ponto de vista é disseminado até o momento em que a sanção atinge um ente querido, um amigo daquele que fomenta o enjaulamento. Nesse momento, a ideia da pena dura a pena dura não possui nenhum significado. O acusado sente que o mundo inteiro está contra ele, sozinho e solitário, alvo do ódio. A sede de vingança deturpa a sede de justiça. Muitas vezes o acusado é alvo de violência e aquilo que se busca, justiça, acaba sendo vilipendiada pelos anseios da vingança. O advogado é aquele que é chamado a socorrer o acusado, aquele que senta no último degrau ao lado do acusado. É um ofício não compreendido e nem tão pouco benquisto,
Porém, mesmo sem empatia, não perde a majestosa nobreza. Defender o mais pobre, desgraçado ou encarcerado. Carnelutti, ainda falando da função desempenhada pelo patrono, deixa consignado em sua obra o seu senso de inconformismo, a posição das partes em um julgamento. Muito embora o advogado seja considerado colaborador da administração da justiça, está em uma posição inferior aos demais. O juiz, ocupando o ponto mais alto da escala, é aquele que é visto como o mocinho da história. A seu lado encontra-se o promotor. Essa má distribuição pode causar a sensação de que os únicos interessados na manutenção da ordem pública e na garantia da justiça é o juiz e o promotor. A função de julgar é tipicamente divina e o ser humano, ao exercê-la, fez uma usurpação dessa função, pois o ato de julgar é extremamente difícil, pois para julgar é necessário não ter pecado. Esse ponto de vista, apresentado por Carnelutti, é interessante e aplicável em certa medida na nossa realidade. Ou seja, podemos admitir que um juiz descumpra a lei para encontrar mecanismos que possibilitem a punição do acusado? O Estado, como garantidor, protetor da ordem legal, não pode vilipendiar a legalidade para se chegar à resolução de um crime. A prática de uma conduta ilegal por parte do Estado para a percussão de um delito não se justifica. Por si só, é o pior dos delitos. Um exemplo desse tipo de conduta é a condução coercitiva de investigados. O ofício de um julgador é um dos mais complexos, e o ser humano, ao vislumbrar o exercício dessa função, deve levar em consideração não os benefícios, estabilidade, remuneração e outros, mas sim ter a consciência que vidas estarão em suas mãos. E a única virtude capaz de auxiliar o juiz na prática desse mister é o reconhecimento de sua indignidade. É necessário entender a própria pequenez e incapacidade na labuta pela manutenção da justiça no exercício da magistratura. Essa visão, apresentada por Carnelutti, se mostra totalmente paradoxal com a realidade de muitos juízes, que possuem a síndrome do próprio endeusamento, adotados na soberba, predisposto a ouvir, como diz Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Tal comportamento é extremamente atentatório ao Estado democrático de direito e totalmente tirano. Por fim, Carnelutti afirma que o processo penal, por si só, já é uma tortura. Antes de sentenciar-se um sujeito é inocente ou culpado, ele já é condenado ao responder no processo. A disposição constitucional assevera que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Essa disposição, para o autor, não passa de boa vontade daquele que elaborou a norma, ou de uma tentativa de iludir o indivíduo, que, ao ser arrolado como acusado ao processo penal, já é de antemão condenado e jogado para as feras da civilização, que buscam a todo custo a satisfação de vê-lo no cárcere. O processo não termina com sentença. Inocente ou culpado, o acusado irá sofrer as consequências do processo penal por toda a vida. Se é absolvido por falta de provas,
eternamente estará absurdo nas mazelas impostas pelo processo. Nesse caso, o acusado respondeu indevidamente a um fato que ele não praticou. Portanto, houve um erro do judiciário, da autoridade policial, que deveria investigar de forma mais eficiente para evitar que um inocente sofresse as penas atribuídas pelo processo penal. Ou seja, quem deverá reparar tal dano? Caso o acusado seja condenado e cumpra sua pena, teoricamente ele estaria ressocializado e pronto para integrar a sociedade e desenvolver sua vida cotidiana, como qualquer outro sujeito de direito. No entanto, ele sofrerá o estigma da sociedade por toda a sua vida, será visto como um eterno delinquente, o que lhe causará diversos prejuízos na vida profissional, nos seus relacionamentos interpessoais. Essa problemática deve ser solucionada. O Estado deve promover mecanismos de evolução dessa visão. Enfim, a obra de Francisco Carnelucci mostra como o processo penal é deveras imperfeito, notadamente por ser gerenciado por homens, e que o acusado deve ser respeitado e tratado com dignidade, como princípio de civilidade. A dignidade humana é um valor em si, é uma característica própria do ser humano, e não uma qualidade que se tem ou não, dependendo